vidas, Pai. Senhor, queremos que a nossa oferta seja agradável a Ti. Ó Pai, que cada nota de cada instrumento e das nossas vozes sejam para o louvor do Teu nome. Venha alcançar aquele que está cansado, aquele que está abatido, com renovo e poder, Senhor. Porque Tu és a nossa esperança. E nessa manhã nós queremos erguer a Ti um altar de adoração e entrega e declarar que Tu és o único, que não há outro como Tu, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, ó Rei dos Reis. Queremos Te render, Senhor. O meu coração se dobra a Ti, ó Deus, nesta manhã. O meu coração se dobra a Tua grandeza, a Tua presença. Querido, ore, dobre o seu coração, dobre a sua vida ao Senhor nesta manhã. Nós queremos nos render, Senhor. Nós queremos Te adorar com tudo que somos. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Em nome de Jesus. Aleluia, querido. Vamos adorar o Senhor com alegria. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Aleluia. Com alegria. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele vive. Toda terra
gerando nesse cântico. Assim, eu olho para os montes, querido, quando não vejo nada. Lá nos montes eu vejo a minha salvação vindo do Senhor. Aleluia! Aleluia! Então eu quero convidar você, olhe para os montes. Olhe para os montes. Sim. Aleluia. O Senhor tem vitória para você nessa manhã. Creia, querido, confie. Aleluia.
você. E amando você, Deus tem vitória para você. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para esse último cântico. Seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Diga, igreja. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vives. E um dia ele voltará. Um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Ele é vivo, ele é maravilhoso. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti, Senhor, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia.
porque Tu preparaste o melhor para nós. E a Ti toda a honra, toda a glória, toda a entrega. O meu coração se dobra à Tua grandeza, à Tua presença, à Tua majestade. E não há outro que se compare a Ti, Senhor. Só Tu tens as palavras de vida de que precisamos. E que essa graça, essa presença alcance os meus irmãos que estão em suas casas, em seus trabalhos agora, Senhor. Que sejam abraçados pelo Teu poder, pela Sua graça, pelo Seu renovo, Senhor. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus, Te agradecemos, Senhor. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe você, você que está na sua casa, você que nos acompanha do seu trabalho. Que a graça e a presença do Senhor alcance você que está aqui também. Amém. Bom dia. Bom, mais uma vez, ter esse momento, juntos, estamos aqui agradecendo a Deus pela sua presença, pela sua bondade. E todo dia que nós nos levantamos, temos motivos, né, para agradecer a Deus. Então eu quero agradecer a cada um dos irmãos que se levantaram nesta manhã para cultuar o nosso Deus. E também você que está em casa, muitos que estiveram envolvidos ontem e saíram daqui tarde, né? Estarão com certeza no culto da noite. Então, agradecer também a você que contribuiu para que ontem pudéssemos realizar o sonho de alguns casais aqui, né? E os casais foram Leandro e Daniele, Luiz Antônio e Sueli, Fábio e Elizabeth, Rodrigo e Daiane, e Nadson e Sara. Então nós tivemos os convidados que teve que ser limitado, né? Espero que a igreja compreenda e entenda isso, né? E teve, na verdade, foi a celebração que teve maior número de presença, né? Porque assistiram o culto, não só presencial, mas de ver, né? Então, online também nós transmitimos. Algumas pessoas falaram que tiveram dificuldade, mas teve um número muito grande de vários parentes, de vários estados do nosso país, e é muito interessante nós vermos isso e aproveitar. Porém, como isso tem sido algo não novo, né, mas ainda precário no nosso país, a gente encontra essa dificuldade. Às vezes a nossa transmissão é boa, a sua está falhando, às vezes, e não é questão de local, né? Se é de município tal, né? Depende muito e às vezes não tem explicação, né? Eu agora mesmo tivemos um problema aí 3 semanas atrás, e eu estou com muita dificuldade da minha internet. Possivelmente segunda e quarta eu devo até vir aqui para a igreja para estar gravando, se não estiver funcionando bem lá onde eu moro. Então, assim, e até pouco tempo o nosso sinal aqui estava bem ruim, então oscila muito, e isso faz parte. Então eu quero te pedir, né, aos irmãos que disseram que a transmissão parou, ora não teve som, tem coisas que ainda é nossa aqui, que nós precisamos melhorar, inclusive para a gente ter uma boa mesa de som, né? Já está mais do que na hora, nós vamos conseguir, talvez ainda para esse ano não, mas já está na fila para nós resolvermos isso. E eu posso dizer para você que estamos fazendo o nosso melhor, e espero aí que você tenha assim, paciência. É muito interessante você ver no momento que nós estamos realizando um casamento, ou quero que você preste atenção nisso. No culto de oração que nós fazemos, ou qualquer coisa que seja em prol do reino de Deus. Existem lutas, irmãos, né? Nós não somos aquela igreja que fica vendo o diabo em tudo, pelo contrário, nós somos uma igreja
que costumamos a ver Deus em tudo. Amém? Mas nós sabemos que existem essas forças malignas. E principalmente nessa hora, né, que opera contra esse momento que nós estamos semeando, nós estamos pregando a palavra. Então é momento de você orar, é momento de você interceder. Eu quero pedir a esse recepcionista, fecha essa porta principal para mim, por favor. Só deixa a pequena aberta, só deixa essa aí aberta, fecha essas duas aí, que hoje é período de eleição, vai ter muito movimento aqui. Isso, acho que vai melhorar. Se ficar ainda ruim, eu vou pedir para fechar a outra também, tá? É só deixar o diácono Carlos, ou não, melhor, Marcos, abre só essa daqui para mim e fecha essa daí, por favor. Depois você, Marcos, abre essa outra lateral também, que tem como ar circular sem problema nenhum. Nós temos aqui do nosso lado esquerdo, a parte de cima é aberto justamente para fazer essa ventilação, né? Se você quiser, Marcos, pode até ligar o ventilador que tem ali também, que vai puxar o ar. E aí isso facilita para nós. Então, como é importante ter esse momento, né? E eu quero agradecer a cada um dos irmãos que durante semanas estiveram contribuindo para que isso acontecesse. Há sempre uma dúvida, né, que as pessoas ficam impactadas. Como fazer todo esse momento especial para algumas pessoas que a gente não tem tanto contato, não tem aproximação, não é alguém da família. Na verdade, nós não estamos fazendo nenhum favor para essas pessoas, mas estamos cumprindo o que diz a palavra do Senhor, em duas questões. Primeiro, amar o seu próximo como a si mesmo, né? Fazendo para ele aquilo que você gostaria que fizesse por você. E o segundo é servir a Deus. Então, quando nós estamos fazendo todo esse trabalho, é a nossa oferta que estamos dando para o Senhor, em gratidão, em tudo que Ele tem nos dado. E graças a Deus, porque Deus tem me dado essa compreensão, que a igreja não é um comércio, a igreja não é um evento para arrecadar nada, e nós temos assim prosseguido dessa maneira. Existem algumas situações, como a gente o almoço, a cantina, às vezes um evento que foge aqui a nossa programação, né? Então, às vezes cobra-se um valor, mas isso é algo bem exceção. Então, eu quero agradecer a cada um dos irmãos que contribuíram, que participaram e que principalmente oraram, intercederam. Deixa eu falar sobre a questão da oração, e que eu divulgo isso para vários pastores, para todos que chegam aqui na igreja, não é? Nós temos uma frequência de pessoas que nos assistem na segunda e na quarta-feira, maior do que os nossos cultos presenciais e online aos domingos. E é importante que você saiba disso, né? Como que as pessoas têm fome e sede da palavra de Deus. E o número de pessoas que não são da nossa igreja supera até às vezes 3 vezes mais do que os membros da nossa igreja. Ou seja, nem a totalidade dos membros da nossa igreja assistem. Durante esse período que nós estamos tendo ainda, né? Foi um desejo que já estava no meu coração já de muito tempo, e eu acredito que uma igreja que não ora é uma bomba relógio que vai explodir a qualquer momento, né? Só tem um ajuntamento de pessoas, mas vai chegar uma hora que vai dar problema. Eu acredito, e de todo o coração, se as coisas que estamos fazendo aqui, que estão fluindo,
não é porque somos bons, não é porque somos talentosos, é porque essa oração tem sustentado a nossa igreja. E, a princípio, eu queria fazer esse trabalho. Comecei fazendo uma segunda, não funcionou logo no início na igreja. Depois eu passei para o sábado também, por um período, mas ainda não era aquilo que Deus ainda queria, mas ali já estava sendo lançado, né, esses fundamentos. Depois nós implantamos isso nos cultos de domingo, 8h30, então nós estávamos preparando, né, a base. E hoje estamos fazendo online e aí nós conseguimos atingir o maior número de pessoas, membros da nossa igreja, que naturalmente vai chamando outras pessoas e vai falando, né? Então, eu acredito que esse momento, querido, é muito especial para você e que você deveria valorizar isso. Porque o que sustenta a minha vida é as orações. Eu sei que há muitos momentos que eu digo, tem alguém orando por mim. E me sustenta, me dá força, me dá ânimo, me dá disposição. E eu quero fazer esse convite para você que está nos assistindo agora e para todos que aqui estão presentes. Marque esse compromisso com Deus, faz um propósito com Deus, ou faz um voto com o Senhor, para que você não faça voto de tolo, dizendo, Senhor, todas as segundas e quartas eu vou estar no culto de oração, e talvez você não cumpra, e a Bíblia diz, é melhor que você não faça voto do que fazer um voto e não cumprir, porque Deus vai cobrar isso de você, porque Deus leva a sério aquilo que nós falamos. Mas que seja durante um período, Senhor, durante 6 meses eu vou estar no culto de oração segunda e quarta-feira, ou se você não quer fazer esse compromisso, esse voto, é mais firmar no seu coração, que pelo menos um dos dias, né, que é a segunda-feira, ou então na quarta, você possa estar conosco. É importante, querido, para a sua vida, nós não estamos em busca de frequências, né, de pessoas que nos seguem, mas estamos em busca de uma igreja que busca a Deus de coração. E o que eu tenho pregado ali, para que a pessoa, independente da igreja, da religião, busque a Deus. E aí, à medida que vai buscando o Senhor, Deus vai dando rumo, né, e colocando a pessoa dentro do seu caminho. Esse é o propósito dos cultos de oração que nós estamos fazendo, tá bom? Então, que você possa compartilhar esse momento. Às quinta-feira, nós estamos aí com o nosso grupo, e graças a Deus tem sido assuntos bem edificantes, que fortalece, mas ainda falta pessoas, né, entre nós. Eu queria convidar para que você possa estar conosco, quer você seja membro ou não, esteja conosco à quinta. É importante, né, você se comunicar com o outro. Essa questão de você só vir a um culto, terminar e ir embora, é muito pouco, é muito básico para alimentar a sua fé. Sei que alguns trabalham nesse horário, sei que alguns têm dificuldade, mas também eu sei pessoas que mesmo trabalhando, faz um compromisso e consegue chegar aqui. Então eu agradeço a Deus por ver a igreja tendo esse entendimento, né? Se esforçando cada vez mais. Inclusive ontem eu dei até esse exemplo quando agradeci a Deus por essa família que veio de Campos de Goytacazes. Deve ser quantos quilômetros, Marcos? Tem uma noção? Quanto? 260 quilômetros, né? Como não tem serra, deve dar umas 2 horas, 2 horas e meia, porque tem radar, essas coisas todas, né? E tem um anjo do Senhor que segura também, senão a gente anda bastante, né? A estrada está muito boa para lá, mas vem voluntário, né? Não conhece as famílias aqui, não cobram por isso, né? Nem pede dinheiro de combustível, vem por amor, né, por aquilo que Deus tem feito, e são pessoas que trabalham dentro dessa área, são pessoas que tocam em casamento, mas tira esse dia para abençoar.
Eu quero que você pense sobre isso, né? Se pessoas que não são membros da nossa igreja têm essa paixão, será que nós estamos fazendo o nosso melhor, querido? Ou será que, hoje não dá, hoje eu estou cansado? Eu quero dizer para você que está cansado, vai ter um tempo de descanso na sua vida, quando o Senhor te recolher. Então, aproveite cada dia que você tem agora, para viver em prol do reino de Deus. A igreja, ela tem sido sustentada, alguns irmãos perguntaram sobre isso, se todo o custo que nós fizemos do almoço deu para bancar. Não é? Mas ajudou, uma parte, foi muito bem-vindo esse recurso. Se a graça tiver com fôlego, disposição, nós teremos 2 almoços em dezembro, senão nós não teremos, né? Já falo de púlpito para deixá-la meio de saia justa, mas ela está sempre à disposição. Nós estamos com uma obra muito, apesar de ser um espaço pequeno, mas estamos reformando tudo, né? Foi a única parte da igreja que nós não reformamos, e porque havia outras prioridades, né? Então, não tem um custo assim baixo. Eu falei na semana passada que a nossa fatura ficou em 6 mil e pouco. Eu sei que talvez para você é comum o valor de compra que você faz, né? Mas para mim é muito dinheiro. Então, e para administrar esse mês nós ficamos em vermelho, a verdade é essa, né? Mas estamos acreditando no Senhor, estamos confiando, não faço nada em exagero, em absurdo, e creio que Deus vai assim suprir, né? Estamos precisando de mais um ar-condicionado para botar na outra sala, de 12 mil BTUs, né? Então, não temos ainda esse ar, mas estamos já visualizando. Essa semana agora o pedreiro não vai estar conosco, então a gente vai ter uma economia dessa semana, e aí a partir da outra ele vai trabalhar acho que as duas últimas semanas aqui, para tentar concluir aquilo que falta, né? Falta a parte da cozinha, a parte da cantina, e aí tem acabamento, pintura, e se Deus assim permitir, para janeiro, fevereiro, nós vamos estar vindo na área externa, né? Porque não temos espaço para guardar, e aí Deus vai estar nos orientando e nos ajudando, né? Então, compartilho isso com você para dizer que esse recurso que você coloca aí na sua salva, no término do culto você poderá vir aqui à frente. Você que está em casa, que nos assiste, tem a conta em online, né, na tela. Esse recurso, querido, que nós mantemos a casa do Senhor, com muito respeito, com muita sabedoria, e Deus tem assim nos abençoado, tá bom? Então essas são as palavras que eu teria para compartilhar com os irmãos. Eu estarei pregando hoje à noite, e quem vai estar pregando agora é o diácono João. Tenho certeza que Deus tem uma palavra maravilhosa para abençoar o seu coração. Diácono João. Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco nesta manhã. É bom podermos estar na casa de Deus, é bom podermos glorificá-lo, exaltar o nome daquele que vive e que reina. Amém? Queridos, abra sua Bíblia em Lucas 17, eu quero também dar bom dia para você que está aí do outro lado, não é isso? Às vezes, por ser novidade, a gente acaba esquecendo de dizer para você o quanto que é bom saber que você está nos acompanhando, está junto conosco, né? Obrigado por permitir que a gente entre na sua casa e que junto possamos compartilhar da palavra de Deus, viu? É muito bom saber que você está aí conosco.
Lucas 17. Capítulo 11, capítulo 17, verso 11, melhor dizendo. Diz assim a palavra do Senhor. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadeça-nos de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que foram curados, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: vai-te. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Oremos. Pai, te agradecemos, Deus, te pedimos a Ti que o Senhor venha encher os nossos corações nesta manhã. Independente de qualquer coisa, Deus, nós escolhemos a melhor parte. Sim, a melhor parte. De podermos ouvir a Tua voz pela manhã, de podermos glorificar o Teu nome, de podermos estar na Tua casa, Senhor, glorificando, exaltando o nome daquele que reina e que vive eternamente. Tenha liberdade, Senhor, para ministrar aos nossos corações. Tenha liberdade, Senhor, para ministrar o coração daqueles que nos assistem, daqueles que foram impossibilitados de estar aqui conosco nesta manhã. E abençoe também, Deus, aqueles que se encontram aqui neste lugar. Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nesta manhã e exaltar o Teu nome. Em o nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Que toda a igreja diga amém. Queridos, tem um assunto muito interessante para compartilhar com todos vocês nesta manhã. E digo que é com muito temor e tremor no meu coração que faço isso. Durante alguns dias, Deus tem colocado o desejo no meu coração de compartilhar essa palavra, de poder liberar algo que Ele já havia colocado no meu coração. Talvez um pouquinho nós vamos encontrar aquilo que o pastor estava falando aqui no momento do ofertório. Mas, na verdade, querido, uma pergunta que eu gostaria de fazer: quem somos nós? Você sabe quem é você? Será que, de fato, em nosso coração, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nós sabemos quem somos nós? Vou te responder. Nós somos aqueles dependente da graça e da misericórdia de Deus. Essa pessoa é você, essa pessoa sou eu, que somos merecedores da graça, que somos, e carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. Se nós, querido, temos o hábito de fazermos a leitura da palavra de Deus, nós vamos ver que nós somos lançados dia após dia como ovelha ao matadouro. A palavra do Senhor nos diz isso. Todos nós, por amor a Ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. E todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Todos nós, querido, não há A ou B, não há melhor, não há pessoas melhores aqui dentro que possam dizer eu sou melhor, não. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus.
Diz a palavra que sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, querido, quem somos nós? Nós somos um povo que carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. E por conta disso, querido, por conta dessas palavras que a gente acabou de mencionar, eu gostaria de colocar e falar sobre um assunto que muito tem mexido ao meu coração, muito tem falado ao meu coração. Será que de fato eu e você estamos expressando gratidão a Deus? Será que eu e você, com os nossos atos, com as nossas atitudes, com a nossa conduta essa de um adorador, conduta essa de um servo, conduta essa de um crente, de um homem, de uma mulher, estamos rendendo ao Senhor essa gratidão? Eu gostaria, querido, de todo o meu coração, que nós possamos pensarmos sobre isso, que nós possamos analisarmos sobre isso. Nós somos pessoas que guardamos, querido, na nossa memória, muitas vezes aquilo que não é legal, aquilo que não nos agrada. Nós somos pessoas ingratas. Guardamos na nossa memória lembranças amargas, que registramos, e muitas das vezes nós não registramos as lembranças alegres, mas aquela que tem um ponto preto, um ponto negro, nós conseguimos armazenar facilmente. Somos tendenciosos em murmurar, em reclamar, a não estar satisfeito com muitas coisas. Ficamos infelizes quando as coisas não dão certo. Tem alguém aqui que se identifica assim como eu? Nós somos assim. Pessoas que reclamamos, que murmuramos, e muitas vezes não estamos satisfeitos com o nosso jardim, com o nosso gramado, achando que o do outro sempre é mais bonito, é mais verde, exala melhor cheiro, mas o nosso nunca está legal, nunca está bacana. Mas a Bíblia nos ensina a termos um coração grato, querido. E é esse ponto que eu quero lhe chamar a atenção. Por mais que nós achamos, por mais que nós murmuramos, por mais que nós reclamamos, a Bíblia nos chama a responsabilidade de dizer que nós somos pessoas que podemos sim agradecer a Deus. Nós somos ricos. Nós somos abastados da presença de Deus. Nós precisamos ter um coração grato, como diz a palavra de Deus. Mas como assim? Às vezes as coisas não dão certo comigo. Por que as coisas falham? Querido, você tem um corpo perfeito. Você tem um ouvido, você tem olhos, vocês se alimentam e consegue saborear, consegue identificar o sabor. Temos um teto para morar, temos uma igreja para congregar, temos amigos, temos uma casa para nos abrigar, nós temos uma família. Nós temos, acima de tudo, o nosso nome escrito no livro da vida. Será que nós não tenhamos aí motivos de sobra para termos um coração grato a Deus? Mas por que, queridos, que nós procuramos a viver de uma vida ou questionamentos que não agradam até mesmo quem está ao nosso lado, até mesmo aqueles que nos acompanham? Se muitas vezes nós que estamos ouvindo determinadas coisas, nós ficamos entristecidos,
E até falamos, querido, por que você reclama? Por que você murmura? Quantas pessoas, você já olhou ao seu lado, quantas pessoas que estão à sua volta, que não têm condições de chegar aonde você chegou, aonde você está? Quantas pessoas sedentas de ouvir a voz do Senhor e não conseguem? Quantas pessoas que desejam ser alimentados e não conseguem? Existem pessoas que não conseguem ser alimentadas, não é porque não tem recurso, não. É porque não tem condições de prepará-lo. Porque não tem condições de ir comprá-lo. Porque não tem condições de carregar. Porque não tem uma pessoa do seu lado que possa lhe ajudar. Mas nós não vemos isso, nós não prestamos atenção nisso. Na verdade, o nosso eu, a nossa vontade, ela aflora. E falamos e dizemos coisas sem pensar. Eu volto a lhe dizer, querido, você tem pernas, você tem braço, você tem casa, você tem uma família que te ama, você tem pessoas com quem pode conversar, você tem uma igreja, você tem a palavra do Senhor sendo liberada sobre a sua vida. Nós temos pessoas do nosso lado que amamos e somos amados. Temos o nosso nome escrito no livro da vida, como eu acabei de dizer. Nós temos tanto a agradecer. E agradecer principalmente ao Senhor Jesus Cristo, que desceu do seu trono para nos dar a vida eterna. Será que isso não é o suficiente? Será que isso não é motivos e razões para encher o nosso coração de gratidão? Chegarmos até aqui, querido, em um ano que nós estamos vivendo, chegarmos até aqui, sentarmos nessa cadeira, levantar as nossas mãos para louvar aquele que é único e digno de receber toda a honra. Ai, meu irmão, isso é razão de sobra para nós agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito e realizado em nossa vida. Como um momento que expressamos aqui ontem, que podemos ver pessoas aqui chegando no altar do Senhor para realizar um sonho. Como o pastor ontem falou, pessoas que chegaram aqui que nunca imaginaria que aquilo fosse acontecer, aconteceu ontem. Homens chorando, só por entrar pelaquela porta. Homens em lágrimas, mulheres, crianças, agradecendo a Deus, porque nunca imaginaria, por mais que estivesse fazendo por onde, por mais que estivesse correndo atrás, por mais que estivesse se empenhando para que aquilo fosse acontecer, nunca imaginaria que fosse ser realizado o que aconteceu ontem. E com certeza no coração de muitos deles, brandou no seu coração essa gratidão por ter um sonho realizado, por ter um desejo ser realizado. Será que nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus tem feito e realizado na nossa vida? Talvez em ouvir nós falarmos isso, é muito simples. Mas como nós acompanhamos determinadas situações e ver que realmente aconteceu, aquilo é um milagre. Eu estava me emocionando ali dentro do gabinete enquanto os noivos entravam. Estava ali orando pelas vidas, estava orando pelo pastor, estava ali me deleitando e me emocionando. Por vir sobre a minha mente
um flash de vidas, de como que aquilo estava acontecendo. E não é dia, 2 dias, um mês, 3, não. Histórias que falam ao nosso coração. E é motivo de darmos honra, glória ao nosso Deus. E é sobre isso, querido, que eu queria ministrar à igreja nesta manhã. Trazendo a exposição desta palavra, desse texto. E talvez até uma exortação do próprio Jesus à nossa vida. À nossa vida. O texto que nós acabamos de ler em Lucas 17:11 diz que ao entrar de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadeça-nos de nós. Primeiro ponto que eu consigo destacar, querido, nesta palavra, é que aqueles leprosos entraram em rota de colisão diante do Senhor Jesus. E eu digo para cada um de nós que nós precisamos entrar e sempre estar em constante rota de colisão com o Senhor Jesus, procurando estar diante dele. E uma dessas razões, querido, é estarmos em oração. Como o pastor acabou de mencionar, acabou de fazer esse pedido, de lançar esse convite. A palavra do Senhor ministrada em cada culto, ela tem a sua eficácia, ela tem a sua importância. Não podemos negligenciá-la, não podemos deixar de lado, não podemos deixar passar. Precisamos receber, mas o que sustenta a cada um de nós todos os dias é a oração. Você pode dizer amém? O que sustenta a minha vida, o que sustenta a tua vida, querido, não é a mensagem que nós ouvimos apenas uma vez na semana. E há pessoas que dizem que ainda é muita ouvir a palavra do Senhor. Mas o que sustenta verdadeiramente é nós pegarmos a palavra, colocá-la em prática e buscarmos em oração. Será que nós conseguimos fazer uma única refeição no domingo e ficar a semana toda sem nos alimentar com feijão e arroz? É quase impossível. É quase impossível termos um excelente banquete no domingo, comermos de tudo, do bom e do melhor, do ovinho frito à picanha, e chegarmos na segunda-feira, eu estou bem abastecido, tranquilo. Chegarmos na terça, chegarmos na quarta, chegarmos na quinta, na sexta, você já está morto, irmão. Possivelmente você estará numa cama, num leito, tomando soro. Porque aquela alimentação de domingo, ela te alimentou naquelas próximas 12, 24 horas. Mas na segunda-feira você vai buscar refeição novamente. Assim também, querido. Assim também precisa ser a vida de um cristão. É impossível nós nos mantermos de pé se nós não buscarmos a face de Deus, se nós não orarmos ao Senhor, se nós não entrarmos em rota de colisão com Ele. É impossível nós permanecermos de pé. Lembra aquela história que o Senhor Jesus Cristo falou sobre a casa firmada na rocha? Podemos levá-la também a esse ponto, a oração, a raiz de tudo aquilo que um cristão precisa ter. Não podemos ser um cristão superficial, irmãos, porque quando o problema vier, quando a dificuldade chegar, você não vai ficar de pé. E possivelmente tu estará arrastando aquele que estiver do seu lado.
se ele for igual a você. Então, querido, que nós possamos entrarmos em rota de colisão diante do Senhor Jesus. A Bíblia diz que eles gritaram, que eles clamaram. Por quê? Porque eles estavam fora da cidade. Eles não poderiam se aproximar de ninguém. Era lei, eles tinham que ficar distante. Não poderiam se aproximar. Enquanto eles gritavam, enquanto eles clamavam por Jesus, há muitas pessoas aí fora, querido, gritando por muitas outras coisas. Gritando por muitas outras coisas. Coisas essas que não te levam a nada. Aparentemente, nos status, até pode ser que pareça. Conforme eu pude presenciar durante essa semana, pessoas enlouquecidas, gritando, Black Friday, essa é minha, eu quero aquela, uma discussão tremenda. Gratidão. Gratidão, queridos. É uma virtude que tem sido esquecida no povo, no meio da igreja. Gratidão ao Senhor. Até onde tem sido a nossa gratidão, querido? Se fosse denominar essa mensagem, você poderia dizer gratidão, um tributo ao Deus de todas as coisas. Muitas vezes a gratidão no povo de Deus tem sido esquecida e nós podemos ver isso. Isso não é de hoje, no século 21 não, querido. Isso já é antigo, onde Deus exortava, os profetas exortavam o seu povo. Onde Deus muitas vezes fala, eu quero esquecer. Porque esse povo não me louvam, esse povo não agradece, esse povo não me buscam. Gratidão. Uma virtude que tem sido esquecida no meio da igreja. Será que talvez porque hoje nós temos a facilidade de tudo? Será que porque hoje nós temos o que nós queremos estar na nossa mão? Um clique nós podemos adquirir? Será que porque tudo que eu quero e desejo está em minhas mãos? Ou pode estar? Aonde Deus nos diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Será que nós conseguimos entender isso, querido? Eu não estou dizendo para vocês que não é importante nós termos aquilo que nós conseguimos ter, ou conseguimos adquirir, melhor dizendo. É importante, é bom, é agradável, mas até onde está o nosso conceito de podermos estar diante do Senhor? Até onde está a nossa gratidão de saber que tudo que veio por intermédio da mão do Todo-Poderoso? Não ajunteis tesouro na terra. É a palavra de Deus, querido. Aonde a traça e a ferrugem corrói. É a palavra de Deus. Onde que nós não entendemos isso? Aonde ladrões roubam. Aonde a traça corrói. Ah, querido. Quando nós começamos a entender que a nossa vida não é simplesmente aquilo que nós vemos, aquilo que tocamos, quando nós entendemos que vai muito além disso, quando nós declaramos de todo o nosso coração e agradecemos a Ele pelo nosso fôlego de vida, por podermos tocar no microfone e falar da palavra dEle, de podermos
termos o prazer de sentar, de podermos beber uma água, de podermos ingerir aquilo que nós desejamos, sentirmos o sabor, podermos correr, podermos enxergar, poder caminhar. Ah, meu irmão, quando nós entendemos isso, colocamos em priória a palavra de Deus. Conseguimos trazer tudo que vem de Deus e colocarmos num pedestal e dizer: Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. O meu coração é para Te louvar, Senhor. O meu coração é para Te exaltar. Nós falamos tanto em crise, mas nunca se comprou tanto, nunca se gastou tanto, nunca se viajou tanto. Nesse feriado agora, dia 2, chovendo, foi dia 2? Nem sei se foi dia 2, a última sexta-feira, uma coisa assim. Chovendo, eu peguei a pista em sentido o piscinão, tudo engarrafado. Tudo engarrafado. Com toda certeza, eu que conheço a pista, esse engarrafamento vem lá da saída de Manilha até Niterói, tudo parado, tudo engarrafado. O que há de errado nisso? Nada de errado, querido. Não me interprete mal, nada de errado. Mas eu estou lhe dizendo, te mostrando, como nós poderíamos fazer muito mais do que nós temos feito para o reino de Deus. Poderíamos sim fazer muito mais do que eu e você temos feito para o reino de Deus. Como se o mundo fosse acabar, um desespero total. O problema, querido, é como estamos fazendo. E principalmente nós que somos cristãos. Na maioria das vezes chegamos na casa do Senhor pela pior situação possível. Não é via de regra, mas normalmente é assim. Chegamos na casa de Deus porque alguma coisa vai mal. Chegamos na casa de Deus porque apareceu uma doença. Chegamos à casa de Deus porque o nosso casamento não vai tão bem assim, como apresentamos no status do Facebook. Chegamos na casa de Deus por tantas outras coisas. Como aconteceu comigo. Como que eu cheguei à casa de Deus, querido? Como que cheguei até aqui? Por falta de aviso? Não. Alguém deixou de pregar o evangelho? Não. Eu tinha e tenho até hoje uma pessoa que prega sempre o evangelho para mim, é minha mãe. Além de pregar, orava. Além de orar, me abençoava. Além de me abençoar, profetizava sobre a minha vida. E muitas dessas vezes eu a recriminava. E muitas dessas vezes eu falava: mãe, para com isso. Aonde uma pessoa veio, orou pela minha vida, e disse: olha, querido, Deus está me mostrando algo sobre a sua vida, e Ele te traz o livramento nesta noite. Eu meio incrédulo, sabe, querido? Meio desacreditado. Deus me mostra um acidente contigo. Mas eu quero lhe dizer que há uma pessoa que está orando pela sua vida.
E o Senhor vai te dar esse livramento. Querido, isso aconteceu numa terça-feira. Numa sexta-feira, um acidente com o meu veículo, onde os meninos estavam dirigindo. Pegaram o meu carro emprestado. E naquela madrugada, quando o porteiro chegou na minha porta e disse, olha, a polícia está aí embaixo, dizer que seus meninos sofreram um acidente de carro e você precisa ir para lá. Querido, naquela madrugada, eu me levantei chorando. Eu saí chorando, melhor dizendo. Tomei o ônibus, estava indo em direção ao acidente, e o Espírito Santo começou a bradar no meu coração. Eu te dei esse livramento. Naquele momento, querido, eu afirmei uma aliança com o Senhor. Falei, Deus, eu nunca mais quero sair do seu caminho. Quando eu cheguei no lugar do acidente, os meninos estavam intactos. Um arranhãozinho aqui, mas nada demais. O carro foi removido e levado para o ferro velho. Perda total. Comigo foi assim. Foi assim, desta maneira, que eu cheguei à presença de Deus. E muitas vezes, querido, pessoas chegam dessa forma diante de Deus. E essa é uma das razões que eu não me canso de ser grato a Deus pela minha vida e pela vida da minha família. Porque eu poderia não estar mais aqui, irmãos. Mas Deus transformou a minha vida. Ele me tratou, Ele me limpou. Ele me deu uma nova vida. Ele me constituiu uma nova família. E me presenteou com amigos, com irmãos maravilhosos que são vocês. Mas muitos de nós, querido, recebemos tudo isso de Deus. Mas chega um ponto que nós desistimos, chega um ponto que nós paramos, chega um ponto que nós não queremos mais. Por quê? Porque tudo já está bem. Porque as coisas estão caminhando. E exatamente nesse momento, querido, que nós deveríamos ser o povo mais feliz desta terra. É exatamente nesse momento que nós deveríamos ser um povo mais grato desta terra. Mas muitas vezes isso se torna ao contrário. Está tudo bem e nós deixamos de cultuar a Deus. Está tudo bacana e nós deixamos de ouvir a palavra de Deus. Ah, mas minha família está bacana. Vamos deixar para outro dia estar na casa do Senhor. Vamos ouvir qualquer outra coisa. Mas esse negócio de ouvir a palavra, isso é meio chato. Isso já não cola mais comigo. Deus abriu uma excelente porta, e aí? De emprego para você. Pois é, e aí? Esse é o momento, querido, onde Deus abre excelente porta, te dá um recurso maior. Para quê? Para que você venha abençoar a casa do Senhor com o seu trabalho, com o seu empenho, com a sua dedicação. Mas eu vou perder meu tempo. Já não honra mais a sua igreja como deveria honrar. Já não honra mais o seu líder como deveria estar honrando. Mas antes, glorificava,
e dizia: eu quero é Deus. Quantas pessoas diziam para mim: pode contar comigo no que precisar. Procura alguma delas. Procura. Gratidão, querido. Isso precisa brandar dentro do nosso coração. De saber que mesmo na escassez, mesmo na dificuldade, mesmo no problema, mesmo passando por dificuldade, eu preciso ser grato ao Deus da minha salvação. Aonde está essa gratidão, querido? Será que nós deixamos de entrar em colisão com o Senhor? Será que isso passou a viver? Ou passou a ser algo cotidiano, sem importância? Jesus libera uma palavra para esses homens no verso 14. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Jesus manda eles se apresentarem ao sacerdote. Por quê? Será que Jesus não poderia curá-lo instantaneamente, como tem alguns relatos de cura instantânea? Lógico que poderia. Mas Jesus quis aqui mostrar que nós precisamos cumprir uma lei. Se você ler em Levítico 14, 1 e 2, diz que os leprosos moravam em lugares separados, fora da cidade. E para serem identificados como curados, eles precisavam ser apresentados junto ao sacerdote para que eles pudessem constatar, de fato, a sua cura e ser lançado novamente ao meio do povo, à sociedade. Até porque nesse momento eles eram desprezíveis e desprezados pela sociedade. E quando Jesus manda ele se apresentar, nós podemos ver a fé desses homens. Quando Jesus lança essa palavra, vai e mostra ao sacerdote. Se apresente ao sacerdote. Será que o que lhe passou pela cabeça desses homens? Eu vou lá fazer o quê se eu permaneço leproso? Eu vou lá fazer o quê se eu permaneço doente? Porque diz a palavra que ao meio do caminho eles foram curados. Ou seja, depois que Jesus lançou essa palavra, nós vemos a fé desses homens, a determinação desses homens, e às vezes, querido, nós não levamos muito a sério o que é ministrado da palavra de Deus. Às vezes, nós não acreditamos o que Deus fala à sua igreja. Será que é verdade mesmo? Será que isso vai acontecer? Mas isso já passou tanto tempo. Eu tenho uma vida estabilizada, não me falta nada. Se nós não deixarmos o Espírito Santo ministrar o nosso coração, querido, assim como aquela palavra foi lançada do Senhor Jesus sobre aqueles leprosos, assim também a palavra de Deus é lançada sobre a nossa vida. Lembra que eu falei no início, nós somos aqueles que carecemos
da graça e da misericórdia do Senhor. E como nós vamos recebê-la? Pela palavra. Palavra liberada. Palavra colocada em prática. A fé que nós precisamos ter para buscarmos, para reconhecermos a voz de Deus. E um dia, querido, a palavra de Deus foi liberada para a sua vida. Um dia a palavra de Deus foi liberada para a minha vida. E nós chegamos até aqui, muitas vezes em frangalhos, com dificuldade, com problemas. Não pense, querido, que nós, ao chegarmos aqui, nós fomos simplesmente, ou chegamos aqui simplesmente por ter sido convidado por um amigo, por um vizinho, por um líder, por um pastor, por sua esposa, pelo seu esposo. Não, querido. Não pense que você que está nos assistindo nesta manhã, você está nos assistindo simplesmente porque você recebeu um convite compartilhado por um irmão. Não. Você está aqui conosco porque o Espírito Santo te convida nesta manhã. O Espírito Santo te chamou e te trouxe até aqui para ouvir esta palavra e para rever os nossos conceitos, querido. E é importante que revemos isso, os nossos conceitos de cristão, de gratidão diante do Senhor. Precisamos nos aproximar de Jesus, querido. Os princípios de Deus são irrefutáveis. Os princípios de Deus são incontestáveis. Os princípios de Deus são inegociáveis. Você consegue entender isso? Os princípios de Deus são irrefutáveis. São inegociáveis, incontestáveis. E como pessoas inteligentes, nós precisamos colocar isso como prioridade na nossa vida. Se você hoje ouvir a sua voz, a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Entenda isso, irmãos. Não negocie princípios do Senhor. Não negocie aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário pela sua vida. Não negocie a sua traição, não negocie o seu cuspe na cara, não negocie as chicotadas dolorosas que ele levou por nada, querido. De saber que tudo isso aconteceu por minha causa. De saber que isso aconteceu por sua causa, irmão. Oh. Esses homens foram determinados como muitos de nós. Muitos, nos dias de hoje, não têm essa determinação. Conseguimos mudar toda a trajetória, conseguimos fazer uma bagunça na nossa vida. E uma vez que nós temos o princípio da palavra, e uma vez que nós temos a palavra de Deus ministrada ao nosso coração, temos acesso à leitura, mas nós fazemos tudo o contrário. Eu vejo nesses homens uma grande determinação, pois eles conheciam a lei, eles eram marginalizados, eles eram esquecidos pela sociedade. Coragem de sair diante do Senhor, gritar, chamar por misericórdia. Quantos de nós pedimos misericórdia, querido? Quantos de nós clamamos por Deus? E Ele vem sana,
cura, liberta, santifica, purifica. E às vezes nós esquecemos de tudo isso. Falta de ingratidão. Fé, onde eles gritaram, e Jesus dá a ordem, eles saem diante do Senhor Jesus ainda leprosos, mas no meio do caminho eles foram curados. No meio do caminho eles recebem um milagre. No meio do caminho eles conseguem identificar a graça, a misericórdia do Senhor sobre a vida deles. No verso 15, um dos 10, vendo que foram curados, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Quantas vezes, querido, ao recebermos a cura, ao sermos tratados na nossa alma, no nosso interior, nós não medimos esforços, não queremos nem saber quem está ao nosso lado, e glorificamos a Deus, e agradecemos a Deus, e louvamos a Deus, ouvimos 24 horas o som de louvor e adoração a Deus, mas depois começamos a ouvir músicas que simplesmente abafam a nossa fé, música que o mundo entoa no nosso coração. Preferimos, querido, escolhemos, porque há uma escolha. Eu poderia ouvir um louvor, eu poderia meditar na palavra, mas eu quero ouvir aquilo que a minha alma está desejosa. Uma música mundana, algo que não fala, algo que não acrescenta, algo que não te expressa a presença de Deus, algo que não vai te enriquecer em nada. No verso 17, 18 diz: então Jesus lhe perguntou: não era 10 o que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Temos tido esse coração grato pelo que Deus tem feito na nossa vida? Sexta-feira eu tive com um grande homem de Deus, um servo, um ministro, pastor, um adorador, um ministro, Asaf Borba. Ele estava dizendo o seguinte: sabe, querido, o meu ministério sobrevive do meu trabalho. Eu preciso vender meus materiais, eu preciso estar exercendo aquilo para o qual Deus me chamou. Eu vivo de ofertas. E com essa pandemia, no início, o meu telefone começou a tocar, e várias mensagens para onde eu tinha que ir, para onde eu tinha que viajar, para onde eu tinha que trabalhar. Tudo cancelado. Tudo cancelado. Compromissos cancelados. E ele disse que começou a orar a Deus, começou a se colocar diante do Senhor. E Deus colocou no coração dele de ministrar todas as quintas-feiras live de gratidão a Deus, de gratidão ao Senhor. E uma dessas de manhã ele disse que saindo numa casa que ele tem na prainha, não disse o local, mas uma prainha deserta, onde todas as manhãs ele sai para fazer a sua caminhada e orar a Deus,
e glorificar a Deus, e buscar força em Deus. Diz que ele leva os seus olhos assim na beira do mar, da prainha, e vê vários pássaros chegando ali pela manhã bem cedinho para se alimentar de marisco e coisa e tal, e Deus começou a ministrar no seu coração. Você veja esses pássaros que estão à sua frente, eles não plantam, não colhem, aquela palavra que está escrita, e Deus começou a ministrar o seu coração, e nisso ele começou a chorar, a se colocar diante de Deus, e chegando um pouco mais próximo das aves, veio uma onda, segundo ele, uma onda diferente das outras. E essa onda veio sobre os seus pés. E sobre os seus pés cai uma moeda. E ele percebe que algo sólido está entre os seus dedos. E quando ele olha, ele viu uma moeda. E quando ele abaixa e pega essa moeda, o Espírito Santo fala ao seu coração: quem te sustenta sou eu. E ele disse que desde que iniciou a pandemia, ele ininterruptamente, ele faz uma live, juntamente com a sua família, somente para glorificar a Deus em gratidão a tudo que ele tem feito pela sua família. Ele só tem 45 anos de ministério. Todos nós conhecemos. A maioria das canções que nós cantamos aqui foi escrita por ele. Um ícone, um homem que nasceu para adorar a Deus. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. É uma das canções dele. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, e aí por diante vai. Será que nós temos tido gratidão a Deus pela nossa vida, irmãos? Com um jovem que eu estava conversando ontem de 21 anos, falou: tio, nós começamos junto, nós ministrávamos junto, onde o Senhor botava um louvor, eu falava: tio, esse eu não sei tocar. Eu dizia para ele: então, filho, qual que você sabe? Era limitado, não sabia tocar muitas músicas, porque estava iniciando. Falei: tio, esse aqui eu sei. Falei: então vamos ministrar essa. E ele falando: tio, hoje eu não me arrependo em nenhum momento que eu estive na casa do Senhor, porque Deus tem me honrado. Deus vai me levar para um lugar distante, para trabalhar para Ele, para glorificar a Ele, com 20 anos de idade, irmãos. E é uma geração perversa, uma geração perdida, porque muitos de nós não fazemos a nossa parte. Porque não falamos, porque não dizemos para Ele aquilo que precisa ser feito. Um jovem que poderia estar fazendo qualquer outra coisa, ele disse: tio, eu não me arrependo, porque eu vejo quanto Deus tem me honrado. Eu sou muito grato a Deus. Nós sabemos, querido,
que a última palavra é do Senhor. Nós sabemos disso. E no verso 19, disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Jesus pergunta, não foram 10? Cadê os 9? Somente esse estrangeiro voltou para glorificar a Deus. Onde estão aqueles que receberam a cura? Onde estão aqueles que foram agraciados? Onde estão aqueles que receberam uma nova vida? Ah, querido, que nós não sejamos esses 9, que nós não sejamos esses 9 que receberam a cura, que fomos limpos, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, mas que nós sejamos esse estrangeiro, como esse estrangeiro, que ao receber do Senhor, nós tivemos a clareza de voltarmos e agradecer a Deus, aleluia! Sabe o que eu vejo, querido? Sabe o que eu vejo nesse último versículo? Onde Jesus diz, e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Há uma diferença, irmãos, daqueles 9 que receberam sim a cura, foram sarados, foram curados, foram purificados. A diferença dele entre esse que voltou, está nítido, está estampado. É que além dele ser curado, além dele ser limpo, ele recebe pelo Senhor Jesus Cristo a salvação. Aleluia! Você pode dar glória a Deus, querido? Você pode expressar isso dando glória a Deus, ao Senhor? Ok, os 9 foram embora, foram curados, foram libertos, foram sarados, mas o que voltou, disse Jesus, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ser abençoado, ser curado por Deus, ser agraciado por Deus, isso é muito bom, irmãos. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Recebermos do Senhor bênção é bom por demais. Mas melhor ainda, querido, é alcançarmos o nosso objetivo. O nosso objetivo é a salvação. O nosso objetivo é termos o nosso nome escrito no livro da vida. E que ninguém apague. Que ninguém o rasure. Muitos cantam os louvores a Deus. Preste atenção, irmão. Muitos cantam louvores a Deus. Podem cantar, sim. Mas o perfeito louvor, o louvor que toca o coração de Deus, é aquele que sai do verdadeiro adorador, aquele que adora ao Senhor em espírito e em verdade, aleluia! É esse que toca o coração de Deus. E o rei Davi sabia muito bem disso, com muita propriedade. E dizia constantemente, bom render graça ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Será que nós temos dito isso, irmãos? Será que quando nós estamos lá fora, nesse sol, com dificuldade, com adversidade, com problema, será que nós temos entoado novos cânticos ao Senhor? O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorifica, diz a palavra do Senhor. A gratidão, querido, que agrada a Deus, não é somente nos deleites, nos benefícios que nos proporciona, não é isso. A gratidão ao Senhor precisa vir
em primeiro lugar, independente de qualquer coisa. Enquanto acordamos e deparamos com esse dia lindo, será que nós temos agradecido ao Senhor? Temos sido gratos a Ele por isso? O Senhor Deus, Ele nos entregou o que Ele tinha de mais precioso. Só isso, querido. Só essa minha falácia já era motivo de sobra para rendermos gratidão a Deus o tempo todo. Pessoas que foram resgatadas, pessoas que foram libertas do vício, pessoas como esses 9 leprosos, foram curados e não voltaram para agradecer a Deus. Quantas pessoas, querido, foram curados, foram libertos, foram salvos? Para encerrarmos, abra em Colossenses 3, por favor. Colossenses Colossenses 3:15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Aleluia! E tudo o que fizerdes, seja em palavra, preste atenção, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aleluia! Essa palavra que o apóstolo Paulo liberou à igreja de Colossos, querido, nos ensina a motivar e render a Deus todo o louvor de gratidão que o nosso Deus merece. Saia daqui, querido. Saia daqui, louvando, engrandecendo, glorificando a Deus. E não somente hoje, mas todos os dias na sua vida. Essa palavra nos traz essa responsabilidade, querido, de ensinar as coisas do reino para aqueles que nos ouvem, para aqueles que estão ao nosso lado, para aqueles que nos conhecem. Você tem essa responsabilidade. Todo cristão é chamado a sair da zona do conforto. Todo cristão. Se tivermos um coração grato a Deus, se nós tivermos um coração grato a Deus, se nós tivermos um coração grato a Deus, se nós tivermos um coração grato a Deus, nós seremos obedientes à sua palavra. Temos que fazer o ide de Jesus. Querido, como Deus é bom, como Deus merece de nós essa gratidão, porque Ele precisa? Não. É a nossa sobrevivência, querido. Tudo que é liberado é para que eu e você possamos sobreviver bem, de acordo com a vontade de Deus. Eu quero convidar você a estar de pé.
Eu quero convidar a você. Eu tenho visto, querido, algumas pessoas, assim como o pastor Azaf Borba, assim como este jovem que eu acabei de mencionar, algumas outras pessoas que mandam para mim algumas mensagens me dizendo: olha, como eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Sabe, querido, que sejamos esse que volta para agradecer a Deus. Que quando nós voltamos para agradecer a Deus e reconhecer que não existe, entenda isso, não existe outro caminho, querido, você que está me assistindo, não existe. Não existe outro caminho a não ser o Senhor Jesus. Você já ouviu falar da palavra fake news? Tudo isso aí é fake news. Está em moda, né? Palavra bonita. Mas uma palavra também que precisa estar em moda. Uma palavra que precisa ser colocada todos os dias, para que o mundo ouça, para que o mundo veja, para que o mundo sinta, é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus colocou diante do mundo dois caminhos: o caminho da bênção, o caminho da maldição. A escolha é tua, irmãos. A escolha é tua, querido. E pelo seu amor, pelo teu infinito amor, Deus ainda diz mais: ei, vou te dar uma cola, vou te dar um conselho. Escolha o caminho da bênção. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Talvez você esteja morto na sua vida de delito, de pecado. Mas se você tomar essa decisão no seu coração, dizer: eu quero crer nesse Jesus, eu quero ter um coração grato por esse Jesus, eu quero me abdicar, como é que está a palavra? Abdicar de tudo aquilo que não vem de Deus, escolher estar diante do Senhor. Eu quero me prostrar como este homem que voltou, se prostrando nos pés do Senhor para glorificá-lo. Eu quero ser esse homem. Eu quero ser esse pecador, irmãos. Eu quero ser esse leproso. Eu quero ser este homem que voltou para prostrar diante do Senhor e dizer: eu quero dar glória a Deus. Eu quero ser grato pelo que Ele fez e realiza sobre a minha vida. Quantos nesta manhã deseja no seu coração ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Talvez você esteja nos assistindo, talvez você esteja aqui nesta manhã dizendo: eu não tenho força, eu não tenho força. Mas Deus diz para você: ei, você que está com esse fardo pesado, troca, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nesta manhã eu coloco diante de Ti essas vidas. Eu coloco diante de Vós, Senhor, esse coração contrito,
que nos assiste, que não consegue enxergar um escape, uma saída. Jesus é a saída. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega até o Pai se não for por Ele, se não for por seu intermédio. Aquela cruz foi por você, meu irmão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, Pai. Nós engrandecemos o teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor, por essas vidas que ouviu a tua palavra nesta manhã. Encontre, Senhor. Cura, santifica, sara. Em o nome de Jesus Cristo. Esta é a nossa oração. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Diga ao único, aleluia, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Diga, igreja, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. A Ti a glória, Senhor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Sim, Senhor, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Sim, Senhor, consagramos todo o nosso ser a Ti. Nesse culto de celebração, onde podemos Te adorar, Te glorificar, Te agradecer, Senhor, por tudo que Tu és, por tudo que tens feito em nossas vidas. Ó Deus, obrigada pelo Teu favor imerecido. E nesta manhã queremos render um altar de adoração. Querido, não tenha medo, levante as suas mãos, glorifique o nome do Senhor, porque Ele é digno da sua entrega. Aleluia, aleluia, Senhor. Te agradecemos, Pai, pela salvação. Ah, Senhor, que doce presença. Tu és maravilhoso e não há outro como Tu. E nesta manhã queremos Te adorar, Te entregar tudo, Pai. Leva-nos aos nossos lares debaixo do Teu cuidado. Muito obrigada, Senhor. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe você que está nos acompanhando no seu lar, no seu trabalho, você que está aqui conosco.